No alto da Serra da Mantiqueira, cercada por neblinas densas e espessas que abraçam as ruas estreitas de paralelepípedos, encontra-se a pequena cidade de Carvalhos, em Minas Gerais. Uma cidade pequena, de casarões antigos e histórias sussurradas que poucos ousam contar. Ali, escondido entre curvas de estrada de terra e lojas modestas, nos arredores desse vilarejo serrano, existe um pequeno hotel discreto, raramente visitado por turistas, mas conhecido pelos moradores pelos seus mistérios. É nesse espaço que nossa história começa, com um hóspede que jamais imaginaria que uma viagem rotineira o levaria a um pesadelo silencioso. Entre os quartos, um se destaca por sua fama sombria. O quarto 101, que guarda segredos que nenhum visitante deveria descobrir. Uma porta que ninguém ousa abrir. Uma passagem para o desconhecido. Arthur chegou ao hotel em uma tarde nublada, carregando apenas uma mala leve e uma mente cansada. A fachada de pedra escura, as janelas gastas pelo vento e o rangido constante do portão antigo já contavam histórias que pareciam querer falar por si mesmas. No térreo, a recepção exibia um livro de registros com capas gastas e folhas amareladas. No corredor silencioso, os passos ecoavam como avisos sutis, e cada quadro empoeirado parecia observar quem passava. Ao entrar no quarto 101, a simplicidade do mobiliário antigo contrastava com o diário empoeirado sobre a mesinha, repleto de nomes de hóspedes que ali passaram nos últimos 50 anos. Um desses nomes era o seu próprio, algo impossível, já que ele havia usado um outro nome na reserva. A curiosidade tomou conta, e a inquietação se misturou ao receio, criando uma tensão que parecia respirar junto com ele. Naquela primeira noite, um sussurro tênue quebrou o silêncio. Uma voz calma e familiar pronunciou seu nome, atravessando o espaço e o tempo do quarto antigo. Pensando ser fruto do cansaço, ele ativou a gravação contínua do celular, posicionando-o com o microfone apontado para a porta do quarto. Pela manhã, o áudio o deixou em choque. Arthur, está me ouvindo? Sou você. A voz tinha timbre familiar, quase idêntico ao seu, com uma leve distorção que lembrava um rádio antigo. Era como ouvir um eco interior transformado em som. O quarto 101 não era apenas um espaço físico, era um portal para algo antigo e desconhecido, que o conhecia intimamente e observava cada gesto, cada pensamento. Ao investigar o quarto, ele levanta o tapete que revela um alçapão pesado, dobradiças antigas e um trinco que parece trancado por dentro. Na madeira, marcas apagadas lembram símbolos ou códigos antigos, sinais de que ali, por trás daquela porta, repousava algo que jamais deveria ser liberado. O suspense crescia a cada instante, e o silêncio se tornava tão pesado que parecia vibrar com a própria presença invisível que o observava. O corredor do primeiro andar parecia mais frio do que qualquer outro espaço do hotel. A neblina do vale cobria tudo, e as luzes distantes das casas piscavam como brasas isoladas na escuridão. À noite, o hóspede sentia o peso daquele corredor como se o próprio ar estivesse carregado de lembranças antigas. Cada tentativa de abrir o alçapão era frustrante. A madeira resistia, como se protegida por uma força invisível, e a sensação de que algo do outro lado não queria ser libertado crescia a cada instante. Vasculhando arquivos do hotel, ele descobre plantas antigas e uma anotação: Câmara Técnica Subterrânea. Lacre. Oficialmente, não há quartos abaixo do primeiro andar. O térreo abriga recepção e depósitos, porém plantas antigas e registros rasurados indicam uma pequena estrutura subterrânea lacrada e desativada sob o quarto 101. Um espaço que parecia esquecido pelo tempo, ignorado pela administração moderna, mas que emanava uma presença que transcende o entendimento comum. Em uma conversa rápida com a camareira mais velha, ela falou em voz baixa, quase um sussurro. Houve quem ouviu vozes, gravou tudo, depois desapareceu. Ninguém mais falou sobre o quarto. Ninguém deve tentar abrir, melhor deixar como está. Arthur, sem respostas, resolve procurar ajuda fora do hotel. Na recepção, o atendente hesita, então pega um bloco amassado de papéis e diz em voz baixa: "Se o senhor realmente quer entender isso, conheço alguém que pode ajudar. Tem um professor que estuda ruídos e anomalias.
Mora em Carvalhos, dá aulas na cidade vizinha e volta sempre ao bar da praça. O nome dele é Dr. Leandro Costa. Ele já checou coisas estranhas por aqui antes. Arthur segue a pista e encontra o Dr. Leandro num café simples da praça, cercado por cadernos e um gravador antigo. Leandro escuta trechos do áudio no celular de Arthur, faz perguntas técnicas e sugere um método prático. Grave em pontos distintos, me mande os arquivos brutos, use backup. Se há um padrão eletromagnético, poderemos detectá-lo. Em poucas frases, o pesquisador legitima a investigação e combina de voltar ao hotel para uma análise mais profunda. Durante a noite, com o celular apontando diretamente para o alçapão, o aparelho registrou batidas lentas, 3 pausas distintas, arranhões na madeira e uma voz que parecia trazer lembranças. Arthur, não tenha medo. Nós já estivemos aqui antes. Você precisa lembrar o que fizemos. O som combina acusação e ternura, como quem recorda pacto antigo. Arthur tenta arrombar, mas encontra resistência incomum. Não é só a tranca que impede, é uma sensação de recusa no ar. Ele fotografa o símbolo no alçapão, reconhece o rabisco do diário. Quando criança, Arthur ganhou um passarinho, um animal frágil que lhe foi confiado como companhia. Por insegurança e pressa, certa manhã deixou a gaiola aberta, adormeceu e no dia seguinte, o pássaro não estava mais lá. Sem coragem para confessar, não contou nada aos pais e guardou a culpa em silêncio. Essas pequenas omissões foram se acumulando, fragmentos de verdade enterrados na memória. A voz que agora o chama não vem de fora. É o acúmulo dessas negações, pedindo para ser lembrado. O quarto deixava de ser apenas um espaço físico, tornava-se um labirinto de ecos do passado, com cada som, sombra e ranger da madeira, carregando histórias que ninguém ousava revelar. O suspense se intensificava a cada noite, e Arthur se via atraído pelo alçapão, como se fosse inevitável encarar o desconhecido. Arthur tenta se afastar, mudando para outro quarto no mesmo andar. O alívio foi breve, mas a presença invisível o seguiu até ali, agora mais clara e incisiva. A voz começou a revelar memórias que foram esquecidas, segredos guardados há anos e detalhes que ninguém poderia saber. Você chorou quando enterrou o pássaro, mas fingiu que foi o gato. Arthur nota que os arquivos às vezes chegam ao e-mail do hotel. Anotações automáticas que ninguém explica. Moradores locais na mesa do bar contam lendas de tropeiros e viajantes que não voltaram. Outros hóspedes começaram a notar ruídos estranhos vindos do quarto 101. Luzes piscavam, passos ecoavam, e a administração apenas desviava o olhar. Certas portas deveriam permanecer fechadas. O pesquisador local que acompanhava a investigação o encorajava a continuar gravando, sugerindo que ali havia algo além da compreensão. Arthur anotava cada detalhe, cada sussurro, cada batida, que não pertencia ao presente. Ele sentia que a voz era uma parte antiga e vingativa, uma presença esperando para ser libertada ou cumprir uma antiga promessa. Cada noite se tornava mais intensa, cada sombra parecia possuir vida própria, e o ar no quarto tornava-se denso, quase sufocante. De forma inexplicável, ao acordar, Arthur encontrou um novo arquivo de áudio salvo na galeria do celular. O detalhe perturbador era que o aparelho estava bloqueado, carregando na tomada, e ele não havia tocado nele durante a noite. Ao reproduzir, a gravação descrevia pensamentos e movimentos em tempo real, cruzando a linha entre percepção e invasão mental. A voz passou a manipular pensamentos, medos e lembranças. Você pensa em sair amanhã, mas não vai. Está com medo, é tarde demais. Cansado de fugir, Arthur decidiu enfrentar o que se escondia atrás da porta trancada. O corredor silencioso amplificava o som de seus passos, e a lanterna tremia em suas mãos. Ao entrar no quarto 101, o ambiente parecia congelado no tempo, e o alçapão vibrava suavemente, quase respondendo à sua presença. Sons emergiam do interior, sussurros, risadas, passos, e a própria voz dele, distorcida e carregada de emoção. Agora você lembra, você me trancou aqui quando criança. Esqueceu de mim, mas eu nunca esqueci de você. A voz não falava de outra pessoa, mas do próprio Arthur.
da parte de si que ele havia tentado enterrar para sempre na própria memória. O celular registrou o som de uma porta abrindo, sem origem física aparente. A última frase, gélida e definitiva, marcou o fim do mistério. Arthur, está pronto? O celular caiu no chão, gravando apenas o ruído do impacto e alguns segundos de silêncio interrompidos por uma respiração ofegante. A gravação termina de forma abrupta, sem que Arthur seja visto novamente. Quando a polícia entrou no quarto, encontrou a mala aberta sobre a cama, o diário com anotações apressadas e o celular ainda gravando em loop. Não havia sinais de arrombamento ou fuga, apenas o alçapão fechado, como se jamais tivesse sido tocado. Alguns moradores dizem que, ao passar pelo hotel nas madrugadas mais silenciosas, ainda é possível ouvir o barulho de um celular tocando dentro do quarto lacrado. Outros juram ter visto a luz azul da tela piscando pela fresta da porta. Até hoje, a administração recebe mensagens misteriosas, todas começando da mesma forma. Uma voz perguntando se Arthur ainda está ouvindo. Histórias como a de Arthur nos lembram que nem tudo que está oculto permanece esquecido. O silêncio guarda segredos mais profundos do que imaginamos, e algumas portas, mesmo ignoradas, sempre acabam se abrindo, sussurrando nossos próprios nomes na escuridão. Se você sentiu arrepios com essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos contos misteriosos que desafiam a realidade e exploram o desconhecido. E agora, me diga nos comentários: você ouviria a voz atrás da porta que conhece seus segredos?